Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Quais as novidades? Pedro, eu quero começar hoje trazendo uma boa notícia. A gente costuma trazer muitas críticas, muitos problemas que acontecem na cidade e eu quero começar dizendo assim, na semana passada, dia 18 de janeiro, na verdade, a gente trouxe aqui um assunto do senhor Carlos Roberto de Deus, um senhor de 61 anos de idade que aguardava por uma cirurgia de hérnia no Hospital Geral de Guarulhos e quando chegou o dia da cirurgia, que era para 7 de agosto, no dia que ele ia se internar, foi informado de que não poderia mais fazer o procedimento. E aí a gente questionou o Hospital Geral por meio da assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa deu retorno, informando que seria agendado e, para minha surpresa, essa semana o seu Carlos Roberto de Deus entrou em contato informando que eles agendaram a cirurgia para o dia 2 de fevereiro e a cirurgia já foi realizada e ele está em recuperação. Então, agradecer e registrar também quando, no caso, o Hospital Geral atende e atende de maneira adequada o cidadão, a gente também reconhece o trabalho que é feito e quando pisa na bola, quando desmarca a cirurgia no dia que estava marcado, levando frustração para esse cidadão, a gente também critica. Então, estou aqui dando retorno e desejando boa sorte e recuperação para o senhor Carlos Roberto de Deus. Ainda bem que a cirurgia aconteceu, correu tudo bem, mas de agosto para fevereiro, hein? O que eu fiquei contente foi que quando a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Geral, questionando no dia 18 de janeiro, já na semana seguinte agendaram ele para fevereiro, né, do dia 18 para mais de 7 dias. Então até que foi rápido. Para quem usa saúde pública sabe que foi rápido nesse caso, né? A Cris Rodrigues, obrigada, Pedro Notaro, por publicar sobre a falta de transporte gratuito para as crianças das escolas municipais de Guarulhos. Conseguimos uma resposta finalmente, a Cris Rodrigues. É aquele caso do Inocop, crianças, né, do Inocop foram transferidas para o presidente Dutra. Eu quero agradecer a atenção do secretário Alex Viterali e da adjunta, a Fábia Costa. Eu acho que entenderam a gravidade da situação. Conforme eu observei ali entre os dois bairros, você conhece bem também, Guto? Conheço. Ali tem mais de 2 quilômetros. Ah, tem, viu? Para. Mas depende, Pedro. Eu assisti ao Radar de Notícias quando você comentava isso ontem, e sobre essa situação lá no Inocop, presidente Dutra, porque a gente participa, mas também é audiência, né? Aliás, eu estava a caminho de casa dirigindo o carro e ouvindo, né, pelo YouTube. Então era você. Não, tinha mais gente. E realmente, quando você indagou lá sobre os 2 quilômetros, eu conheço ali, já andei bastante. Conheço também. E é mais que 2. Mas depende, se você pegar o ponto mais próximo do bairro com o ponto mais próximo do outro, aí não vai dar 2. Dá 2. Agora, Inocop até o presidente Dutra dá mais 2 quilômetros. Agora, se você pegar, por exemplo, os pontos centrais ali, ou a divisa dos bairros, aí não vai dar 2, né? Só foi essa lógica. Eu preciso entender, eu interpreto da seguinte forma, a distância entre a escola que a criança estava e a distância que a criança foi transferida. Sim, claro. Então é isso. Bom, pelo menos resolveram. O importante é isso, né? O importante é isso e registrar também, porque quando atende, né, e quando soluciona os problemas, como foi nesse caso, como está sendo lá pelo secretário Viterali e pela Fábia, merece também o reconhecimento. Tá certo. Muito bem. Vamos lá, 18 horas e 17. Eu estava vendo o Diário Oficial agora à tarde, você viu, não? Não, não vi ainda. Muitas portarias na Câmara Municipal. Impressionante. Mudanças. Estão acabando os cargos. Mudanças lá? Mudanças. Não vi ainda. Não deveria ser assim, os atendimentos deveriam ocorrer de forma normal. Eu concordo, Tereza Barbosa. Pelo que eu entendi, o Guto acabou ajudando muito a acionar a assessoria de imprensa, né? Sim. Geralmente é assim, né? Geralmente dá uma cutucada, vai, né? A gente não gosta disso, né? O ideal seria o cidadão, quando tiver qualquer necessidade de atendimento, principalmente na área da saúde, ele ser atendido de maneira normal. Até porque algo que eu jamais faria e não peço para ninguém fazer, Pedro, nem como jornalista, nem como cidadão, nem como político, como nada, é passar alguém na frente na questão de hospital, a questão de saúde. Até porque quem está na fila também está precisando. Então não é porque conhece fulano A, fulano B, parente de tal. Isso não se pode fazer em hipótese alguma. O ideal é ter o atendimento adequado a todos. Mas nesse caso, com certeza, quando a imprensa ela, de alguma forma questiona, chama mais atenção do caso, né? Você sabe que uma vez eu passei uma vergonha na Itália, quando eu falei uma palavra que parecia que eu tinha falado um palavrão. Sabe qual é a palavra? Qual? Despachante. Eu falei assim numa roda de familiares, né? Porque vocês não contratam despachante? Nossa Senhora. O pessoal cobrava. O italiano entende
que ninguém pode ganhar dinheiro com a burocracia. Entendi. Entendeu? Entendi. Você não pode contratar alguém para tirar o documento do seu carro, entendeu? Para tirar teu documento. Você mesmo tem que ter o acesso Você tem que ter, adequado. exatamente. É um direito. O serviço público tem que te atender sem um intermediário. Que é o adequado, né? Depois eu entendi, falei, caramba, tem razão. Tem razão. Aqui no Brasil a Aqui gente precisa de na intermediário nossa- para quase tudo. Não, na nossa cultura, você que vai licenciar um carro, alguma coisa, você vai ver, eu vou pagar para não sofrer. Exatamente. Não é verdade? Porque às vezes é tão burocrático que o cidadão Então. ele desiste. Ah, eu prefiro pagar esses R$ 200 aqui para alguém fazer para mim. Você paga para não sofrer. Já o italiano não aceita isso, gozada. Para nossos filhos é longe, para os outros é perto, assim não pode. É verdade, verdade. Agora eu me lembro também, eu sou de uma época que não havia transporte escolar. E tem gente que fala, na minha época não tinha. Eu andava a pé, andava. Eu ia do Presidente Dutra até o Parque São Luís, mas nós temos que evoluir. Hoje em dia é muito importante o transporte escolar, até por uma questão de segurança. Sim, Né? o transporte escolar, a escola em Lógico. tempo integral, a gente tem que evoluir, justamente como Tem que você evoluir. disse, Pedro Notaro. Boa noite, acompanhando aqui do Pimentas. Quem é que está Pimentas. escrevendo? Sony Delane Mesquita. Por falar em equipamento escolar, o pessoal estava comentando aí sobre a solução para essa demanda lá do Inocop com o presidente Dutra. Hoje eu recebi reclamações de pais e mães que, ao levar os seus filhos para o complexo escolar ali no Jardim Acasco, Jardim Paraíso, que tem o nome de Edson Alves e também são dois nomes ali naquele complexo, e estava uma chuva muito forte no horário e enfim, a administração não permite que os veículos adentrem até o pátio da escola para deixar as crianças. E tem um pátio de manobras muito grande lá. Eu me comprometi até de repente, conversar com a direção lá do Jean Piaget e da Edson Alves para verificar se há alguma forma de atenuar isso, porque elas reclamam que estava uma correnteza muito forte num determinado ponto e as crianças estavam entrando para a escola com o pé todo já inundado de água. De repente, cabe pensar uma alternativa, eu não tenho esse estudo técnico, Uma área de embarque e desembarque. onde tem embarque e desembarque em dias de chuva, pelo menos. É uma operação que pode se pensar, pelo menos, mas eu vou levar depois essa demanda até a unidade escolar e vamos ver qual vai ser o posicionamento. Sim, Escola da Prefeitura. é Jean Piaget e a doutora Edson Alves, recentemente inauguradas. Geralmente as escolas particulares têm toldos, né? Já na porta, assim, para Nessa não evitar tem. chuva. Nessa não tem. Mas como tem um pátio de manobras grande, lá um estacionamento grande, de repente há essa possibilidade de a escola adequar para atender melhor ali as famílias, especialmente em dias de chuva. Pois é. Que mais, Pedro, Guto? trago uma pauta policial, até resgatando, mas eu tive em contato com os policiais que estiveram envolvidos nessa ocorrência e ela chama atenção pela crueldade do caso, né? Foi a prisão de 2 criminosos que praticavam o golpe do falso sequestro. Uma senhora de 78 anos de idade, ela recebeu uma ligação, era 2 horas da madrugada, informando que a filha dela estava sendo sequestrada. Ainda de madrugada, os criminosos foram até a casa dela, Caramba. e pegaram lá $15 mil, joias, enfim, euro e outra quantidade em dinheiro e foram embora. Só que mesmo assim continuaram extorquindo essa senhora de 78 anos de idade. Quando ela acordou no dia seguinte, eu não sei nem se ela conseguiu dormir, ela foi até a agência do Banco Santander para fazer ali o repasse de R$150 mil para eles. Ô, louco. E aí os funcionários da agência desconfiaram, ela parece que estava bastante nervosa, estava inclusive com a neta, eles insistindo que a filha estava sequestrada. E aí os funcionários entraram em contato com a Polícia Civil, seccional aqui de Guarulhos, delegacia de combate a roubos e de cargas, e aí eles armaram uma operação e conseguiram prender esses criminosos ali na rua Antônio Vita, na região do Bosque Maia. 2 marmanjos, hein? Sim. Aí. E no momento que os policiais fizeram a abordagem, você viu ali atrás um carro, um Corsa, não tinha nada de ilícito nesse carro, não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada. Mas eles foram encontradas as provas, né, o dinheiro, as joias que foram subtraídas dessa senhora de 78 anos de idade. Fico alerta aí para todos ficarem atentos com o golpe do sequestro. E parabéns para a Polícia Civil nesse caso, Parabéns. por ter solucionado e efetuado a prisão dessas pessoas. Polícia Civil que andou frequentando a Câmara Municipal de Guarulhos, né? Eu soube. Eu soube. Ninguém sabe o motivo ainda. Todo mundo sabe que teve lá a Polícia Civil. Será que aquela viatura era de Guarulhos?
Eu não posso afirmar. Eu Nem sei eu. que parece que o policial é. Então, a viatura eu não sei. Você imagina a cena, entrando a viatura da Polícia Civil na Câmara de Guarulhos. Virou notícia instantânea, Exatamente, né? Todo mundo chama atenção, as pessoas já ficam, o que está acontecendo aí, né? online. Exatamente. O que mais, Augusto? Pedro, chamar também aqui a atenção agora da Sabesp. A Sabesp, os moradores ali, comerciantes, motoristas, enfim, que conduzem veículos pela Avenida Martin Júnior, na altura do 1430, reclamam de constantes buracos que existem naquela região. O Rafa deve ter, inclusive, as fotos aí no ponto. O seu Orlando, inclusive, que também mandou. O seu Orlando, que está sempre assistindo o radar, falou, fala pro Pedro mandar um abraço lá para mim, que eu sou ouvinte de carteirinha, ou então telespectador de carteirinha, né? Então é uma intervenção da Sabesp. E esse é um ponto que eu diria até crônico, vamos dizer assim, porque eu já contei no mínimo umas 10 intervenções da Sabesp ali ao longo dos anos. Remendo mal feito. Inclusive essa via ela foi totalmente recapeada e assim 2 meses depois a Sabesp foi lá e cortou toda ela porque deve ter dado algum tipo de vazamento ali nas tubulações ou demais equipamentos técnicos que passam ali embaixo. Eu imagino que não deva ser fácil de solucionar, porque senão já teria sido solucionado, mas é importante que quando fizer essas intervenções, em seguida já faça o recapeamento para evitar acidentes. Bom, pelo que eu entendi ali, fresaram a rua, mas não fizeram o remendo. Fizeram um buraco, consertaram ali a tubulação, mas não fizeram o remendo. Então tá aguardando lá. Fecharam, fresaram a rua e não fecharam. Depois a gente manda para o Valdemir, né, para a Sabesp, para ele verificar como é que vai solucionar mais essa demanda aí da população. O que mais, Guto? Pedro, vamos falar agora um pouquinho de mais uma pauta triste, mas também para chamar a atenção, especialmente dos motociclistas, dessa juventude que pilota moto e às vezes por uma imprudência, infelizmente, né, acaba perdendo a vida. Então ainda na sexta-feira eu vou resgatar, era por volta de 6 horas da manhã, eu passava pelo local, inclusive, quando aconteceu um acidente fatal, você vê ali a moto vindo pela Paulo Facini, o ônibus descendo a Tiradentes sentido bairro. Infelizmente, as imagens comprovam e mostram que a motocicleta passou, né, no farol vermelho e infelizmente as 2 pessoas vieram a óbito. A notícia é muito triste, isso era por volta de 6 horas da manhã, eu estava passando bem no horário e a gente não gosta de começar o dia dessa maneira. Eu geralmente não gosto de dar esse tipo de denúncia, mas eu fui obrigado a parar e fazer o registro e fazer a informação. Você passou na hora ali? Na hora. As fotos, exceto esse vídeo que é do sistema de segurança, os demais vídeos que circularam aí e as fotos foram o que fiz. Não gostaria de ter feito, mas a gente tem que fazer o alerta, né? Eu conversei com os agentes de segurança que estavam no local acompanhando a ocorrência desde o início da Polícia Militar e eles informaram que as imagens mostraram realmente que uma dupla numa motocicleta furou o farol vermelho e infelizmente teve a colisão com o ônibus e não resistiram. Não só furou, como estava numa velocidade excessiva, né? Sim. É perceptível isso, estava em alta velocidade. Eu tenho dó, a lógica, além das vidas que perderam, imagina a situação do motorista de ônibus também. Também, conviver com isso. Ele estava lá, eu vi, assim, eu percebi ele aparentemente, assim, em choque, ou então bastante chateado, eu preferi nem falar com ele, falei com os policiais, e fica também um sentimento para a família, né? Imagina o pai ou a mãe, ou o responsável que recebeu uma notícia dessa, e hoje em dia, o mundo da tecnologia, as imagens circulam mesmo, e de repente a pessoa recebe isso no celular, é muito complicado, é muito triste. Eu fiquei muito pensativo de eu publicar isso ou não, de eu fazer ou não essa matéria, mas é o ofício, Pedro. Eu estava ali no momento, eu flagrei aquilo, não poderia me omitir de divulgar, até como uma forma de conscientização para quem anda de motocicleta e para os motoristas, de maneira geral, terem mais prudência no trânsito. Triste, muito triste. Pedro, tinha uma dúvida com você, que já esteve nos Estados Unidos mais de uma vez. Eu conversava com um outro colega, até comentando sobre esse acidente, e ele falou, nos Estados Unidos a gente para na faixa de pedestre independente de ter... Tudo bem que cada estado deve ter uma lei, mas independente de ter semáforo ou não, se tem uma faixa de pedestre, o cara praticamente para o veículo, mesmo se não tiver. Isso evita uma série de atropelamentos de pedestre na faixa, né, de pedestre. E eu andei experimentando fazer isso no trânsito. É um pouco complicado, porque o povo que vem atrás já... Não só nos Estados Unidos, como na Europa também. Eu passava vergonha, porque eu estava acostumado a atravessar a rua, né? Você colocava o pé na rua, os carros paravam. Caramba, o que foi que eu fiz? Entendeu? É assim que funciona. Agora, o Brasil tem muita gente, né? Muita gente. Se for parar toda hora também. Agora, o que está acontecendo aqui em Guarulhos, principalmente em relação às motos, eu tenho observado pessoas andando muito na contramão, na Timóteo Penteado,
Você vai dirigindo seu carro, vê uma moto na contramão e o cara vem bravo ainda. É verdade. O cara buzina para você. Aí já é demais, hein, Pedro? É verdade, acontece muito. Muito bem. Então fica esse recado para o motorista, o pedestre e também a Secretaria de Trânsito, né, e Mobilidade Urbana, trabalhar cada vez mais a questão de conscientização, educação no trânsito. É fundamental se criar uma consciência, principalmente para essas novas gerações, porque o trânsito ele ceifa muitas vidas aqui no Brasil e na cidade de Guarulhos, pelo que a gente tem acompanhado, não tem sido diferente. Assisti essa semana o SPTV e só na região metropolitana de São Paulo, não só na capital, mas 4 pessoas no espaço de uma semana vieram a óbito atropeladas na faixa de pedestre por ônibus, inclusive. Agora, sabe o que está acontecendo em relação às motos? Posso estar enganado, mas duvido. Muitos estão pilotando sem carteira de habilitação. Hoje em dia o cara compra uma moto e sai dirigindo. Não se faz mais blitz como se fazia antigamente. Antigamente todo mundo tinha medo de ser parado pela polícia sem carteira de habilitação. Hoje em dia quem é que tem medo? Mas deveriam ter, porque a multa é pesada, R$700, mais a apreensão do veículo. Ninguém tem. Você tem visto blitz fazendo? Não tenho visto. Olá, Guto, boa noite para todos do radar. Eu estava na oficina. O que é? Assistindo, mas não interagindo. Dona Marisa. Estava na oficina assistindo. Isso aí, Dona Marisa. Um abraço para a senhora, Dona Marisa. Quando as motos não vêm na calçada, o Cássio Bolari, verdade, acontece muito também. Eu vejo cada absurdo no trânsito, às vezes eu vejo moto passando assim, furando o semáforo vermelho, quase pegando pedestre. Dá um desespero só de imaginar uma situação dessa, viu? Uma vez eu flagrei, ali na frente da UPA Taboão, tinha uma pessoa lá, um rapaz conhecido como Índio. Ele devia ter quase 2 metros de altura. Ele estava passando na faixa de pedestre, passou o motoqueiro e furou o farol vermelho. Ele deu uma tapa no motoqueiro. O motoqueiro parou uns 2 metros para frente, pensou em voltar, deixa quieto. Muito grande, né? Foi embora. Lembrei agora, o Índio não está mais entre nós. Fechou, Guto? Pedro, só mais uma questão aqui, ainda fazendo hoje a prefeitura está com crédito aqui, hein? Semana passada também a gente trouxe aqui uma pauta sobre a Praça Timburi, do Jardim Jovaia, que a prefeitura teve lá fazendo a limpeza das bocas de lobo e os dejetos foram jogados na praça. E aí o Pedro fez uma crítica muito forte, que as praças estão abandonadas na cidade de Guarulhos. Eu discordo um pouquinho do Pedro, eu vejo algumas aí por onde eu ando tá até bem cuidadas, mas o fato é o seguinte, no dia seguinte a Secretaria de Meio Ambiente esteve lá fazendo o cuidado com a praça, então a gente também reconhece aí o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, do secretário Thiago Surfista e dos servidores que lá estão. E eu tenho certeza que é muita demanda, mas isso tem que acontecer de maneira, vamos dizer assim, sistemática, né, Pedro? Não só quando sair na imprensa. Vem o encontro do que a Tereza Barbosa falou. Depois do cutucão acontece. Né? Na Praça Timburi, no Jardim Jovaia, próximo à Avenida Manuel Isidoro Martins. E a vizinha filmou lá, falou, o pessoal já veio aqui, hein? Então, obrigado. Engraçado, mas tem uma piada pronta aí, né? Como é que é? Tem alguns trabalhando e outros só olhando. Não, é assim. Deixa eu ver, dá para ver de novo, produção? Deixa eu ver o vídeo. Deixa eu reparar. É bem amador o vídeo, mas não. Tem um paradão ali. Aí é o chefe. Eu não sei quem é, tô brincando. Mas às vezes o pessoal vai numa equipe e vê o motorista. O motorista, o trabalho dele é dirigir. Aí ele vai lá, dá uma olhada, leva um galão de água, por exemplo. Mas para que aquela rede de proteção? Tem rua do lado? Tem porque ali passa pedestre, né? E tá fazendo ali tá vendo? É uma rua. Aí passa um pedestre, um carro pode voar uma pedra, alguma coisa. Parabéns aí ao meio ambiente que limpou a praça do Jovaia, né? Isso, e só mais 2 assuntos aqui. A Celi, que é servidora da prefeitura, também muito atuante na questão ambiental, ela pede para avisar aqui pelo lançamento da coleção de livros Turma Lixo Zero. Educação Infantil, pela autora Celi Pereira, será no sábado, dia 11, das 10 ao meio-dia, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a SEAG, na rua Claudelino Fanganiello, isso, no Parque Renato Maia. Celi, que eu conheço ela já há bastante tempo, ela foi assessora da então Luísa Cordeiro, na época fez lá o selo ambiental, uma pessoa que ela acredita muito nessa causa, e quem tiver com disposição e for também dessa causa, vamos lá prestigiar a Celi. E amanhã tem sessão na Câmara Municipal. Quarta-feira, dia de sessão. E não resolveram até hoje a presidência da CCJ, hein? Será que ainda não? E a gente não sabe? Não resolveu. Não? Você sabe mais que eu. Estou sabendo. Não resolveram. Eu sei que vai dar Danilo Gomes. Então já está resolvido, se você já sabe. Eu sei que vai dar o Danilo Gomes. O Guti está tentando fazer a Karina, mas não vai dar certo, não.
Vamos ver, né? Tem um projeto amanhã interessante aqui, Pedro, Bom, que é o item quinto da pauta, que dispõe sobre a cobrança dos danos causados ao patrimônio público por condutores de veículos envolvidos em acidentes de trânsito ou por pessoas envolvidas em práticas de vandalismo. Ou seja, você perdeu o seu controle do carro aí, bater no muro da escola, vai ter que pagar o muro, hein? vai dar 5 postes também. É assim, eu não... É. Lógico, você responde, bateu no poste, você responde pelo dano. Não, que seja, mas também quando o acidente decorrer de um buraco que a pessoa foi desviar, então tem que ter o ressarcimento do dano do veículo, é justo, é do cidadão. Né? É. Prezado em São Paulo, motos e bicicletas de entregadores transitam direto na contramão. Quando não, são os ladrões de celular. Quem é que escreveu? A agência sindical, o Franzin. É. É verdade, o furto. Aliás, eu estava observando, viu, Guto e amigos, geralmente o furto de celular acontece com ou a pessoa está de skate, está de bicicleta, patinete, mas ele tem alguma maneira de se movimentar mais rapidamente, né? Geralmente de bicicleta, né? É. Eu vejo muito isso também. De moto, mas de bicicleta parece que ele consegue controlar melhor a velocidade, né? Exatamente, Pedro. O que está escrito lá, ô Guto? Não enxergo. Mas é isso mesmo, não tá nem aí. Você tem que ver na Pedro de Souza Lopes, é bicicleta também, pensa que são donos da rua. Ela está criticando quem anda de bicicleta e de motocicleta e não respeita as leis de trânsito. O que eu vejo de absurdo também em bicicleta aqui em Guarulhos é que as pessoas trafegam na contramão, né? Serviço público não é caridade, é obrigação, concordo. Tá certo. O pessoal falava isso da Proguaru, que um trabalhava e os outros olhavam. Meu filho, isso é mundial e milenar, viu? Tá certo. É igual quando você vai encher laje, sempre tem um lá que só fica de braço cruzado, que hoje acho que não tem mais nem essa cultura de encher laje, né? Eu gostava de fazer isso, a última laje que eu enchi acho que foi 2017. A festa depois era o churrascada depois. Hoje em dia o pessoal compra logo o caminhão e de concreto. O que tinha antigamente era aquele negócio de empurrar carro, já viu? O cara colocava só a mão assim, não fazia força nenhuma. Verdade. Só colocava a mão e fazia careta. Vamos aí, posso chamar de intervalo? Pode chamar, mas se quiser, a gente fica falando aqui até o final do programa. Volta então, peraí, fica aí. Não dá tempo. 18h36.